Gravando, pode começar. Tá. Só às vezes, em repente de receio, eu ainda olhei em vão, com as presenças de Zé Bebelo e Mava. Se o que sei, com um arranco de freio raciocinado, mas, dando de rédeas, sem descanso, derrubei dos ombros aquele meu costume. Zé Bebelo terminara. Só os meus homens. Escutava, olhava, e eram aqueles que muitas estripulias ainda iam de certo agir e muita má gente matar. Aos 10 e 10, digo, afirmo que me lembro de todos. Esses passam e transpassam na minha recordação. Vou destacando a contagem. Nem é por me gabar de retentiva cabedura, nome por nome, mas para alimpar o segmento de tudo mais que vou narrar ao Senhor, nessa minha conversa nossa de relato. O Senhor me entende? A mesmice dos cabras jagunços no contemplar a cavalhada, no passo, os animais dando dos quartos comuns assim, que não fazem penachos, que não tiram arredondamentos da magreza, os filhos nascidos de distritos de lugares diversos, mas agora debaixo da minha estima completa, dever de coração enérgico. Até os capiaus e os catrumanos copiavam o comportamento, uns amontados, outros restantes apressados, mesmo a pé, e iam pegando o exato. Até o catrumano, Teofrásio, em seu jegue, que como prestável jumento cumpria bem seu ir, desde que tinha companhia dos outros animais. E o Guirigó, e o Borromeu, eu meando os dois, ao alcance de qualquer minha mão, sempre mesmo como sempre. Mas um era de Adorim, montado à baiana, gineta, com estribos curtos e rédea muito ponderada, bridando bem em seu argel travado. As upas, cavalo, buledeiro, cavalo de olhos pretos conforme como a noite. De Adorim, que era o menino, que era o Reinaldo. E eu, nos estribos de ferro, freio de ferro, cilha ferro e cilha mestra. E o par de coldres, assás, então cantaram. Olerê, baiana, eu ia e não vou mais. Eu faço que vou lá dentro, ô baiana, e volto do meio para trás. Ao demais, eu ouvi soturno sorridente. Ora vez que desse jeito fomos entortando entre as duas chapadas, encalço da estrada do rio, e esse chegou na fazenda Cercã, que era por lá. Barbaranha, dita, em um lugar redondo e simples, no pé da pedra. O que eu já disse ao senhor, respeitante, mas acrescento que o dono, no atual, era o seu Ornelas, Josafá Jumiro Ornelas, por nome todo. De uns 3 dias foi o São João, então amanhã é o São Pedro, alguém disse de voz. Soubessem que esse seu Ornelas era homem bom, descendente poceiro de Sesmeira, antes tinha valido, com muitos passados, por causa da política, e ainda valesse, compadre que era do coronel Rotílio Manduca, em sua fazenda Balaúrte. Ao que ele tem, mas tem mesmo muita coragem, eu me fiz. Aí falam em 60 ou 80 mortes contáveis. O Marcelino Pampa afiançou, e ainda não esmoreceu os ânimos. Chegamos com proceder seguro, e o céu por cima dali estava muito sereno. Na fazenda tinha levantado um mastro na frente do pátio. Vi movimento de gente.
As mulheres, na boca do forno, fumaçando, mexiam com feixes verdes de mariana e vassourinha, e carregavam as latas pretas de assar biscoito, só aqueles formosos cheiros das quitantas e do forno quente varrido já confortavam meu estômago. No mastro, que era arvorado para a honra da bandeira do santo, eu amarrei o cabestro do meu cavalo. Mas não desordei nem coagi, não dei em nenhuma desbraga. Eu não estava com gosto de apertar ninguém. Não, desculpa, de aperrear ninguém. E o fazendeiro, senhor dali de dentro, saiu. Veio saudar, convidar para hospedagem. Me deu grandes recebimentos. Apreciei soberania dele, aos cabelos brancos, aos modos calmos. Bom homem, abalável. Para ele, por nobreza, tirei meu chapéu e conversei com pausas. Amigo, em paz. Meu chefe, entre, a valer. A casa velha é sua, vossa. Ele pronunciou. Eu disse que sim, mas para evitar algum acanhamento e desajeito, mais tarde também falei. Dou todo respeito, meu senhor, mas a gente vamos carecer de uns cavalos. Assim, logo eu disse, em antes de vir a amolecer as situações e estorvar o expediente negócio e boa conversação cordial. O homem não treteou, sem se franzir nem sorrir, me respondeu. O senhor, meu chefe, requer e merece, e com gosto eu cedo. Acho que tenho para a coisa de uns 5 ou 7, em estado regular. Passo. Posso continuar. Pode. E eu entrei com ele na casa da fazenda, para ela pedindo em voz alta a proteção de Jesus, onde tive os usuais agrados, com regalias de comida em mesa, sendo que galinha e carnes de porco, farofas, bons quitutes, ceamos, sentados lá na sala. De Adorim, eu, João Goanhá, Marcelino Pampa, João Conclis, Alaripe e uns outros, e o menino pretinho Guirigó, mais o cego o Romeu, em cujas presenças todos achavam muita graça e recreação. A dona fazendeira era mulher já em idade fora de galas, mas tinham 3 ou 4 filhas e outras parentas, casadas ou moças, bem orvalhosas. Aquietei o susto delas, e nenhuma falta de consideração eu não proporcionei nem consenti, mesmo porque meu prazer era estar vendo senhoras e donzelas navegarem assim no meio nosso, garantidas em suas honras e prendas, e com toda a cortesia social. A ceia indo, principiando, somente falei também de sérios assuntos, que eram a política e os negócios da lavoura e cria. Só faltava lá uma boa cerveja e alguém com um jornal na mão para alto se ler e, a respeito disso, tudo se falar. Seu Ornelas me intimou a sentar em posição de cabeceira para a principal. Aqui é que se abancava Medeiro Vaz quando passou. Essas palavras. Medeiro Vaz tinha regido nessas terras. Verdade era, aquele velho fazendeiro possuía tudo, conforme jagunço de meio ofício tinha sido e amigo hospedador, abastado em suas propriedades. De ser de linhagem de família, ele conseguia às ponderadas maneiras, cidadão, que se apresentava. Que isso, ainda que eu pelejasse constante, tarde seria para bem aprender.
Na verdade, aquela hora eu, pelo que disse, assumi incertezas. Espécie de medo? Como que o medo, então, era um sentido sorrateiro fino que outros e outros caminhos logo tomavam. Aos poucos, essas coisas tiravam minha vontade de comer farto. O sertão é bom. Tudo aqui é perdido, tudo aqui é achado. Ele, seu Ornelas, dizia: o sertão é confusão em grande demasiado sossego. Essa conversa até que me agradou, mas eu dei de ombros. Para encorpar minha vantagem, às vezes eu fazia de conta que não estava ouvindo. Ou então, rompia a fala de outras diversas coisas. E joguei os ossinhos de galinha para os cachorros que ali nas margens esperavam, perto da mesa, com toda a atenção. Cada cachorro sungava a cabeça, que sacudia, chega, estalavam as orelhas e aparava certeiro o seu osso, bem abocado. E todos, com a maior devoção por mim e simpatias, iam passando os ossos para eu presentear aos cachorros. Assim eu mesmo ria, assim riam todos consentidos. O menino Guirigó comeu demais. Cochilava afundado em seu lugar, despertava com as risadas. Aquele menino já tinha pedido que um dia se mandasse costurar para ele uma roupa e prover um chapéu de couro para o tamanho de sua cabeça dele, que até não era pequena, e umas cartucheiras apropositadas. Tu é existível, Guirigó, vai pelos proveitos e preceitos. Eu caçoava. Aí caçoei. Duvidar é só dar um saco vastoso na mão dele e janela para pular, para dentro e para fora. Capaz de supilar os recheios e pertences todos de uma casa grande de fazenda, feito esta, salvo que seja. E eu bem que já estava tomando afeição àquele diabrinho, pois, com o Guirigó, as senhoras e moças conversavam e brejeiravam como que só com ele, por criança, elas perdessem o acanhamento de falar. Mas o seu Ornelas permanecia sisudo, faço que com ele afetava de propósito não reparar no menino. Pelo tudo, era como se ele reprovasse minha decisão de trazer para a mesa semelhantes companhias. O menino e o cego Barromeu, aqueles olhos perguntados, as colheitas. Seu Ornelas supracitava. Homem sistemático, cestronho, o moderativo de ser, o apertado ensino em doutrinar os cachorros, ele obrava tudo por um estilo velhoso de outras mais arredadas terras. Sei. E quase não comia. Só vez ou outra jogava na boca um punhado seco de farinha. Oxalá o senhor vai, o senhor venha. O sertão carece, isto é, um homem forte, ambulante, se carece dele. O senhor retorne, consoante que quiser, a esta casa Deus o traga. Passo. Posso pegar? Pode? Vamos lá. Vamos ver se a internet ajuda hoje. Solei um vexame por não saber a resposta concernente nos casos como esse. Resposta que eu achava que devia de ser uma só e a justa, como em teatral, em circo, em pantomima, bem levada. O que é igual, quase um calar. A puridade eu sentia assim, feito se estivesse pego numa ignorância.
mas que não era de falta de estudo ou inteligência, mas uma minha falta de certos estados, o que são bobeias. Limpei goela, mudei de cara. Amigo meu Medeiros Vaz, a outra ocasião, travou combates no Contaboi, daqui a 2 léguas, contra os de um Ptolomeu Guilherme, defunto amigo Medeiros Vaz, que a alma dele Deus haja. Adiante comandava em frente para o exemplo. Enterramos os melhores mortos. O homem descrevia. Eu sei, eu disse, mesmo nada tencionando dizer. A ver, e que é que achava de mim aquele surdo velho? Ah, ele expunha os cabelos brancos, mas faltava em barba que confiasse. Senhor saiba, ao que Medeiros Vaz mesmo foi que entre todos me escolheu, nos olhos da morte, me determinou para capitanear e dar governo. Ptolomeu Guilherme, que conheço, é um que deve de estar presentemente embarcando cargas no porto em Pirapora. Mas sou de mim o urutu branco, Riobaldo que Tatarana já fui. O senhor terá ouvido? Aí o mais esse sertão tem de ver, quem mais sabe e mais acha. Assim eu disse um pouco enfurecido, pois maior honra é a minha, meu chefe, que em posto de dono na pobreza desta mesa, somente homens de alta valentia e valia de caráter se sentaram. Ele glossou, sem sobroço de perturbação. Dobrei de costas, castanheteei para os cachorros. Assim ele havia de sentir o perigo de meu desprazer. Havia de recear de mim aquilo, como o outro diz, quando o burro dá as ancas. Aí, no rever do instante, percebi os olhos de Diadorim que me juntavam com uma das mocinhas de lá, das que estavam servindo, a mais vistosa de todas. A mocinha essa de saia preta e blusinha branca, um lenço vermelho na cabeça, que para mim é a forma mais assentante de uma mulher se trajar. Ela estava parada, em pé, no meio das outras, quase encostada na parede. O olhar de Diadorim era que estava me indicando que para aquela mocinha ia me admirar. Administrado, chamei. A senhora meninazinha, chega aqui mais perto, me faça obséquio da bondade. E ela avermelhou as faces, mas veio. Reparei que tinha as mãos aperfeiçoadas, bonitas, mãos para tecer minha rede. A ela perguntei a graça. É minha neta, foi seu Ornelas que disse, e mal nem ouvi o nome com que ela me respondeu. A sussurrada, só gostei de ver como ela se mexia por ficar quieta, vergonhosa como uma coalhada no prato. Mas, nos tons do velho Ornelas, eu tinha divulgado um extravago de susto, recuante, o leve medo de tremor. Isso foi o que me satisfez. Aquele homem, Visconde portou-se em tudo, pelo mulheriosinho de sua casa, ele não encobria o comprado, e sua família dele. A avaliar o de Diadorim por igual, como mostrava outros olhos, o arregalo de ciúmes. Aqui digo que se teme por amor, mas que, por amor, também é que a coragem se faz. Deu silêncio. Aquilo tardou assim, feito o tamanduá a língua põe, feito quem quer comungar. A mocinha me tentando, com seu parado de águas, a boniteza dela esteve em minhas carnes. Ela perigou. Não perigou. No instante achei em minha ideia, adiada, uma razão maior, que é o sutil estatuto do homem valente. Aquela formosura, aquela delicadezazinha, então podiam mesmo ser assim, em toda segurança, feito ela fosse, por um exemplo, filha minha. A mocinha eu de repente queria, eu gostava de dar a ela muito forte proteção. Diadorim não imaginasse isso. Os olhos de Diadorim não me reprovavam. Os olhos de Diadorim me pediam muito socorro. Seu Ornelas empalidecido. Certo que num rebimbo de raio eu, pronto, o Ornelas estava caído muito morto com uma bala
entreolhei olho, antes de notar sequer que eu tinha pensado em arisco de mover nas armas. De Adorim, caso fosse, ele eu desarmava, e meus homens estariam ali, todos de pé, fechando praia de mar. A menina mocinha que eu agarrava nos braços era uma quanta coisa primorosa que se esperneia, mas eu não quis. Adiou, quanto e qual não quis, digo ao Senhor. E Deus mesmo baixa a cabeça que sim. Era um homem danado diverso. Era eu, aquele jagunço Riobaldo, donde o que eu quis foi oferecer garantia a ela por sempre. Ao que debati, no ar, os saltos da cabeça. Segurei meus cornos. Assim retido, sosseguei, e melhor, como que, depois do fogo de ferver, no aceite em corpo de meu sangue todo, agora só chupei aquele vapor fresco, fortíssimo, de vantagens, de bondades. Passo. Menina, tu há de ter noivo correto, bem apessoado e trabalhador, quando for hora. Conforme tu merece, eu rendo praça que voltas faço. Não vou estar por aqui num dia para festejar. Mas em todo tempo, vocês, carecendo, podem mandar chamar minha proteção, que está prometida, igual eu fosse padrinho legítimo em bodas. Alta estive atrás do que falei. Ela se assustou outra vez, sem capacidade nenhuma, ainda mais ao avermelhar. E eu também, mercês, colhi da alegria veraz nos meus olhos de Adorim. Será que por contentar profundo de Adorim eu tinha feito aquilo resoluto? Ou por outra, por aquele próprio velho homem, seu Ornelas, que nesse intervalo de instantes dizendo estava: agradece, minha filha, as todas palavras deste grande chefe, que é declarado sagrado nosso amigo, perante as voltas todas que o mundo dá e der. Realmente, então eu virei para ele. E daí, deveras foi afoito que eu quis com ele outras conversas, e prezei a amizade daquele homem dos sertões transatos, o quanto fiz perguntas. Aceitei o chá de laranjeira, com que sempre dei bem, numa tigela grande com capricho desenhada. Minha gente junto comigo escutava. O senhor tem noção de quem Zé Bebelo é? Eu indaguei 1 hora por me confirmar. Zé Bebelo? Pode ser, não digo, mas figuro que esse nome nunca ouvi, não, meu senhor. Foi o que ele respondeu. Ao que isso era um fato possível? Ele não sabia. De Zé Bebelo, nem do Ricardão, nem do Hermógenes, ele não sabia nem a preposição. Mas então tudo naquela parte dos Gerais era ilusão de haver e não se saber. O mundo ali tinha de se recomeçar. Sou de pouca política, me desfiz de ser, ele externou. O chefe próprio dele, ele não citou, feito se eu ignorasse o qual era. Célebre esse também, e que o senhor pode ter conhecido igualmente, pois era um que viajava a miúde até no Rio de Janeiro, se bem que famado homem de cabras em armamentos, na política de jagunçagem. Aquele, sequinho, espigadinho, vestido cidadão, com mãozinhas pequenas, pezinhos, e do ar sempre assustado constantemente. Dele sozinho, o que se diz? Umas 200 mortes. Conheceu o senhor? No barranco do São Francisco, o coronel Rotílio Manduca, em sua fazenda Baluarte. Agora, paz. Mas aí eu perguntei a respeito daquele seu Abão, só mais para a variação de conversa, mudando o propósito. Em resposta, assim ouvi. Esse vem a ser até parente de minha mulher, e longe meu aparentado, mas desde mais de uns 10 anos que cortamos conhecimento. E como eu atalhei o assunto por convinhável nas boas normas, pois a lembrança do inimigo deixa qualquer homem agastado, o seu Ornelas relatou a gente diversos casos. E o que em mente guardei por esquipático mesmo no simples foi o seguinte, conforme vou reproduzir para o senhor. O qual se deu da parte da banda de fora da cidade da Januária.
Seu Ornelas, nessa ocasião, tinha amizade com o delegado Dr. Hilário, rapaz instruído social, de muita civilidade, mas variada em sabedoria de inventiva, e capaz de uma conversação tão singela que era uma simpatia com ele se tratar. Me ensinou um meio mil de coisas. A coragem dele era muito gentil e preguiçosa. Sempre só depois do final acontecido era que a gente reconhecia como ele tinha sido homem no acontecer. Ao que, numa tarde, seu Ornelas, segundo seu contar, proseava nas entradas da cidade em roda com o doutor Hilário, mais outros 2 ou 3 senhores, e o soldado ordenança que a paisana estava. De repente, veio vindo um homem viajor, um capial a pé, sem assinalamento nenhum, e que tinha um pau comprido no ombro, com um saco quase vazio pendurado da ponta do pau. Semelhasse que esse homem devia de estar chegando da Queimada Grande ou da Sambaíba. Nele não se via fama de crime nem vontade de proezas, sendo que mesmo a misériazinha dele era trivial no bem composta. Seu Ornelas departia pouco em discrições. Aí, pois, apareceu aquele homem zen com o saco mal cheio estabelecido na ponta do pau, do ombro, e se aproximou para a roda, suplicou informação. O qual é que é aqui, moque pergunte, por obséquio, o senhor doutor delegado? Ele extorquiu. Mas antes que um outro desse resposta, o doutor Hilário mesmo indicou um Aduarte Antoniano, que estava lá. O sujeito mau, agarrado na ganância e falado de ser muito traiçoeiro. O doutor é este, amigo. O doutor Hilário, para se rir, falsificou. Ah, priei. E nisso já o homem, com insensata rapidez, desempecilhou o pau do saco e desceu o dito na cabeça do Aduarte Antoniano, que nem fizesse questão de aleijar ou matar. Atrapalhada, o homenzinho logo sojigado, preso, e o Aduarte Antoniano socorrido, com um melor e sangue no quebrado da cabeça, mas sem a gravidade maior. Ante que o doutor Hilário, apreciador dos exemplos, só me disse: pouco se vive e muito se vê. Reperguntei qual era o mote. Um outro pode ser a gente, mas a gente não pode ser um outro, nem convém. O doutor Hilário completou. Acho que esta foi uma das passagens mais instrutivas e divertidas que até hoje eu presenciei. Passo. Tal e outras, contou o seu Ornelas, senhor de prosa muito renovada. Pelo que por todo o ceroar deixei com ele a mão, ainda que às vezes eu ficasse em dúvida se competia, sendo eu um chefe, aturar que um outro fiasse e tecesse guiando a fala. E também, com o tardio da noite, veio a hora de se desapear da mesa, e eu teimei em rejeitar oferta de cama em catre, em quarto ou sala, mas fui fora, caçar o meio da minha gente, por sinal que armei rede, por entre cajueiro e genipapeiro, perto dos currais, e para o segundo sono. Mudei de rearmar a faveira para a faveira, lá para dentro de uma cerca. Mas na mesa, aquele menino guirigó, na sem vergonhice inocente, de uma pouca geração, tinha adormecido completo, antecipadamente, e eu consenti que as mulheres carregassem o coitadinho, diabinho, pesado como de uma maioridade, e levassem para dormir, sei lá onde, por entre colchão e lençol. A vida inventa. A gente principia as coisas que no não saber por quê, e desde aí perde o poder da continuação, porque a vida é multirão de todos, por todas remexida e temperada. Assim, eu tinha trazido o pretinho guirigó de Sucruiú, e agora ele estava indo para se deitar no limpo e fofo, nos braços das jovens e donzelas carregado. Somente que, inteirado no sono,
ele mesmo disso não soube, nem aproveitasse do que em sua existência ele era que estava se sucedendo. Pois, boa noite o Senhor tenha, chefe com um aprazível amanhecer. Assim seu Ornelas me saudou, ao que eu, regozijado e bem servido, retribuí a ele, quase com aquelas mesmas palavras. As partes que se deram ou não se deram ali na Barbaranha, eu aplico, não por veso meu de dar delongas e empalhar o tempo maior do senhor com o meu ouvinte, mas só porque o compadre meu Quelemem deduziu que os fatos daquela era faziam significado de muita importância em minha vida verdadeira. E entradamente, o caso relatado pelo senhor Ornelas, que com a lição solerte do doutor Hilário, se tinha formado. Aí narro, o senhor me revele e supunha. No outro dia, acordei com a boca amarga e doce, e o través de baixar alguma ordem comandado, este dia, como esta noite, não se pertencia. Achamos de recrutagem os cavalos que pudemos, o que foram os 10, os burros e mulas também contados. O senhor Ornella honrava os atos, além do que quis que eu falasse para a festa, com o meu povo, mas achei mais sobressaído ir mesmo embora. Exato. Semeei para trás de mim o bom ensejo, para poder ser a vir a colher mais para diante, outros assim tão bons e melhores. Sincero o dito, a gente agradeceu, subindo todos em cela, e a limpo seguimos. Amanhã, ainda com diversas claridades, seu Ornella externou as despedidas com o xotote de foguetes, conforme se lembrou de mandar começar a soltação, cujos, por bem, uma meia dúzia, o pessoal deu vivas, gloriando o mastro com a bandeira do santo, ao que pelo mais puxei em frente, pondo meu cavalo com espora, rédea e pernas, descido. Rompemos umas 2 léguas em estrada de muita areia, mas eu já estava agastado. O que nessa vida muda com mais presteza é o lufo de Noruega. Caminhos de anta em setembro e outubro, e negócios dos sentimentos da gente. Assim, de repente, eu achei que a conversa com aquele seu Ornelas tinha se rebaixado. Aos poucos, eu tivesse perdido a vigiação de minha alçada, no acaso da presença dele, debaixo daqueles telhados. A opinião das outras pessoas vai se escorrendo delas, sorrateira, e se mescla aos tantos, mesmo sem a gente saber, com a maneira da ideia da gente. Se sério, então, um tinha de apertar os dentes, dentre um amouco, ou pôr os seus olhos, a cuspir para diante. Alguma instância das outras pessoas pegava na gente, assim feito doença como retardo. Apartado de todos, era a norma que eu me servia, no sutil e no trivial. A culpa minha, maior era meu costume de curiosidades de coração. Isso de estimar os outros, muito ligeiro, defeito esse que me entorpecia. Tanto que daí, depois dessas pessoas, andavam em minha desilusão. De repente, todos estavam endoidecendo. Do agravo, como eu ia em pensar, achei asperezas até na goela, e o cuspe não cabia na minha boca, salgado como um suadouro de cangalha. Aí, então, estou lembrado, vendo como viu a Laripe de mim a curta distância, e que em tudo comedido guardava o balanceio brando no coxim da sela, de vaqueiro de gado tangedor. Chamei para ele vir.
Ah, o velho entregou os cavalos em Alaripe. Coração dele agou, blasonei. Deu por paz Alaripe. Ei, essa paz não te enjoa? Ah, de veras, a uns é o que sucede, mas a paz não é boa? Então, como é que ela enjoa? Enfim, assim mesmo. Na natureza da gente mal contemplada. Tudo tu vê, Alaripe. Eu acho que o enjoo da paz será também algum outro medo da guerra. Pode ou seja, e mais só o medo da guerra é que vira valentia. Mal, bem não entendo, meu chefe, mas devo de ser, pois não é? Só quando se sente rio fundo ou cava de buraco é que a gente, por riba, põe ponte. Às essas coisas eu inventava em fala, para ter meus eixos, meus aços. A boca de boi quer sal, o sal de barro vermelho. Eu estava chamando umas bizarrias. Força dessa minha maneira de estar pelo calor de tudo. E a gente ia indo, aquela comprida cavalhada, um ribeirão raso e estreito se passou. Nem bem 6 braças. Riacho desses, que os que vão morrer chamam de Rio Jordão. Todo o mundo passou, portanto, diante de mim, eu esbarrado em pé, isso é, a cavalo. Ao virar o ar, viemos em caminho, não se descansou um dia. Agora eram os brejos da beira do Paracatu, mas eu tinha conseguido encher em mim causas enormes, dispor de ror daquilo que não conciliava, conforme perseguia. Custoso, vermelho meu, somente quis, nem podia dizer aos outros o que queria. Somente então os versos dei, que se puxaram os meus seguintes. Hei de as armas fechei trato, nas veredas com o cão. Hei de amor em seus destinos, conforme o sim pelo não. Em tempos de vaquejada, todo gordo é barbatão. Deu doideira na boiada, soltaram o rei do sertão. Travessias dos Gerais, tudo com armas na mão. O sertão é sombra minha e o rei dele é capitão. Arte que cantei e todas as cachaças. Depois os outros, a fanfa, entoaram, mesmo sem me entender. Só os basófias, mas rogando no estatuto daquela letra, retornando o meu rompante, cantavam melhor cantando. De todos, menos vi de Adorim. Ele era em silêncios, ao que triste e como eu, poder levar em altos daquela tristeza, aí eu quis, feito a correnteza. Daí não quis não, de repente. Desde que eu era o chefe, assim, eu via Deodorim de mim mais apartado. Quieto, muito quieto. É que a gente chama o amor como um quieto. As coisas chamam a gente. E já se estava à antefrente do Paracatu, que também recovava o pouco e escasso. Esbarrei não, nem examinei o adiante. Demiti meu cavalo nágua. Os outros me acompanharam, assim atravessamos. Passo. Vai, viemos, esses dias em ondas. Sei só as encostas que subi, a festo, o chapadão, céu de ferro, e era a lua nova, aquelas pedras brancas que de noite tanto esfriam. As caraíbas estavam dando flor. Por ponto de meu corpo, medi o enrolar dos longes ventos. Aí se viu em seus couros um vaqueiro pessoalmente. A esse, perfis, amigo, ó amigo, aqui é aqui? Ao que ele confirmou, aqui, ó senhor, meu senhor,
Os senhores estão nos andares do rio Urucuia, aos campos. Sentei que estava. Estrela gosta de brilhar é por cima do chapadão. Tanta doideira fiz? A prazo. Como aquela vista reta vai longe, longe, nunca esbarra. Assim eu entrei dentro da minha liberdade. Oi, grita, arara, araraúna, para a tua voz desenrouquecer. O chapadão é uma estada, estando. Somente eu sabia respirar. Sumo bebi de mim, e do que eu não me tonteava. Só estive em meus dias. E ainda hoje o suceder deste meu coração copia é o eco daquele tempo. E qualquer fio de cabelo e qualquer fio de meu cabelo branco que o Senhor arranque, declara o real daquilo, sem traslado. Ali eu, diante de portas abertas, por livre ir, às larguras de claridade. Acho que foi assim. Assim, mas alguém me impediu. Ou era que mesmo desse jeito tinha de ser? Urubus perpassaram extremamente e para o poente vinham. Diadorim me chamou, pegando em meu braço. Diadorim vigiou aquelas diferenças. Ele temeu. Temeu por minha salvação, a minha perdição. Ou foi que minha Nossa Senhora da Abadia mandou que assim tivesse de ser? Mas Diadorim tirou o açoite de minha ação. Ele me puxou, eu segurado, o propósito para trás. Nas grimpas, naquelas, o significado de uma coisa tive, que depois lhe relato. Ah, só no azul do anoitecer é que o chapadão tem fim. Foi na descida de algumas ladeiras, nos se costear um barrocão. Diadorim disse, estou aqui, te vejo mesmo, Riobaldo. Eu disse, ah, não, há paz. Ele disse, há uma coisa eu te digo, Riobaldo. Pois fala. Diadorim disse, a voz dele se paliava. Por querer bem é que eu falo, Riobaldo. Feito sussurro nessas veredas, mão mansa de tardinha, descabelando o buritizal. Eu disse, vai dizendo. Falei uma segunda palavra. A testa dele merujava, coisas grossas gotas. Mesmo me temesse, aquele suor devia de se gelar. Aí era um aviso. Que ele queria me fornecer? E aí eu paro por aqui. Eu queria tanto saber direito o que o Diadorim ia falar, só que são 5 para as 8. Eu estou olhando o próximo parágrafo aqui, é grande para dedéu. Que judiação. Eu tomei até um susto quando você parou, que eu estava envolvida aqui. Eu também, eu olhei assim, dei uma olhadinha de barba aqui de olho, falei, putz, 5 para as 8. A gente super concentrado. Ai, ai. Mas, enfim, é bastante coisa aqui. E aí, o que ficou de hoje, gente? O chapadão é uma estada estando. Era uma quanta coisa primorosa que se esperneia. Para mim ficou aqui, se teme por amor, mas que por amor também é que a coragem se faz. Lindo isso, muito lindo. Uhum. Eu vou ficar com a cena onde as moças levam Guirigó para dormir. Eu achei muito lindo. Para mim fica essa fala sobre a coragem. A coragem dele era muito gentil e preguiçosa. Sempre, só depois do final acontecido, era que a gente reconhecia como ele tinha sido
homem no acontecer. Você vai falar? Pode falar. Pode. Quem vai? Entrei dentro da minha liberdade. Para mim ficou o sertão, é confusão, é grande, demasiado sossego. Eu não consegui ouvir. O sertão é grande, demasiado. Eu vi aqui na leitura de hoje, assim, várias descrições, né, sobre o sertão. Uma hora ele disse que o sertão é bom, tudo aqui é perdido, tudo aqui é achado. Uhum. Né? Ele vai no sertão novamente. O sertão é confusão em grande e demasiado sossego. Aí ele vai no sertão de novo. O sertão é sombra minha e o rei dele é capitão. Aí ele vai no sertão de novo, na chapada. Só no azul do anoitecer é que a chapada tem fim. Quer dizer, muita coisa gostosa. Dá vontade de ir nesse sertão, velho? Olha que eu vou, viu? Lindo, lindo essa questão do céu. Muito linda mesmo. Não esqueci do ônibus, não. Como é o nome? Como foi que você falou, Edgar? Da gente fazer uma excursão pelo sertão, né? Sim, fazer uma caravana. Isso, uma caravana para explorar esse sertão. Eita, nós! Só vai dar nós, hein? Opa! Eu quero comer aquela feijoada. Tá, ó. Aquela feijoada. Com o livro na mão, Jane. Sim. Com o livro na mão. Com o livro na mão. Com o livro na mão, com certeza. Hoje eu estou no computador de meu marido. Vocês estão vendo aí? Eu sou Pedro. Sim, sim. Hoje foi gostoso, viu? A gente deu para a gente dar uma vislumbrada assim, poética, gostosa. Do Passeada. sertão. Uma passeada gostosa. Com certeza. O que mais, gente? Algo mais? Não? Então, bora lá sonhar com o sertão, né? Que é um tudo que é nada, ou que é um nada que é tudo, né? Pois é. O grande sertão. Então é isso, gente. Então, boa noite. Todo mundo feliz que a Jane voltou. Então, vocês não sabem como meu coração estava dilacerado. Ver o rostinho de vocês, hoje eu terei bons sonhos. Pode ter certeza que sentimos a sua falta bastante. Bastante, com certeza. Então, tá bom, gente. Então, bora lá. Quarta-feira estamos de volta. Pronto. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Oi? A Jane está falando alguma coisa. O que foi, Jane? E a gente vai ver o que Diadorim vai falar para Riobaldo. Não, total. Quarta que vem, imperdível. Então tá bom, gente. Beijo para vocês. Boa noite. Beijo, boa noite. Boa noite. Fiquem bem. Cuidem-se.